Agora vamos aprender sobre as leis ponderais das reações químicas, sendo as leis relacionadas à massa, certo? As leis ponderais são três: a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. Vamos ver cada uma delas. A lei de Lavoisier foi proposta por volta de 1775 e é aquela lei bem famosa que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier chegou a essas conclusões. Ele fez inúmeros experimentos com diversas substâncias e ele notou que sempre a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos formados. Isso se ele fizesse os seus experimentos em um sistema fechado, ou seja, se ele não deixasse nenhum gás, nada escapar dessa reação. Igual Lavoisier concluiu que a soma total da massa dos reagentes é igual à soma total da massa dos produtos, sempre que nós tivermos um sistema fechado, certo? Por exemplo, aqui, olha, nesse primeiro experimento, nós temos do lado esquerdo 3 gramas de grafite mais 8 gramas de oxigênio, formando 11 gramas de carbono. Então, isso sempre vai se repetir. A massa dos reagentes igual à massa dos produtos, segundo a lei de Lavoisier. A lei de Proust é conhecida como lei das proporções definidas. O que Proust descobriu? Ele fez muitos experimentos decompondo as substâncias. E nos seus experimentos ele notou que no caso da água, por exemplo, sempre que ele decompõe uma certa massa de água, ela se dividia em hidrogênio e oxigênio em uma proporção constante, de 1 parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Então, com isso, ele concluiu que a composição da água apresentava sempre uma mesma relação entre suas massas. E ele fez teste também com outras substâncias e também encontrou proporções definidas nestas substâncias. Então, olha aqui o exemplo do experimento. O experimento do hidrogênio com o oxigênio formando água. Se ele colocasse 10 gramas de hidrogênio, as gramas de oxigênio seriam 80 gramas e davam um total de 90 gramas de água. Se ele diminuísse a massa de hidrogênio para 5 gramas, a massa do oxigênio também diminuía na mesma proporção, passava para 40 gramas, formando assim 45 gramas de água como resultado. Então, isso ele chamou de lei das proporções definidas. E o que essa lei diz? Que toda substância apresenta em si uma proporção em massa constante. Então, quando a gente aumenta ou diminui a massa de um dos reagentes ou dos produtos, a massa do outro também aumenta ou diminui na mesma proporção. E a lei de Dalton é a lei das proporções múltiplas. O que Dalton deduziu? Que quando combinamos numa reação química uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outros elementos, o resultado é a formação de diferentes substâncias com uma relação entre essas, a divisão dessas massas, variando com números inteiros e pequenos. Então veja aqui o experimento. Ele fixou a massa de hidrogênio e dobrou a massa de oxigênio em 2 reações. No primeiro experimento, formou-se água. No segundo experimento, quando dobrou a quantidade de oxigênio, já não formou mais água, formou a água oxigenada H2O2, já que a quantidade de oxigênio era maior. E vamos ver então aqui um exemplo de como aplicar esses conceitos da lei de Proust e da lei de Lavoisier em um exercício. Temos aqui uma tabela. Essa tabela tem uma reação e indica o valor das massas dessa reação. Tem a massa do magnésio, a massa do oxigênio e a massa do óxido de magnésio. Na primeira linha, você tem todos os valores. 24 mais 16, formando 40. Na segunda linha, nós temos que descobrir o valor de A, o valor de B.
Na terceira linha, temos que descobrir o valor de C e o valor de D. E a lei de Proust e a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. E a lei de Proust diz que existe uma proporção definida entre os reagentes. Então, se você observar bem, da primeira para a segunda equação, a massa do magnésio dobrou de 24 para 48. Como a proporção entre os átomos é definida, quer dizer que se dobrou a massa do magnésio, a massa do oxigênio também vai dobrar e a massa do óxido de magnésio também vai dobrar. Então, a massa do oxigênio passa de 16 para 32 e a massa do óxido de magnésio passa de 40 para 80. Bom, agora vamos descobrir o valor de C e o valor de D. E para isso nós podemos usar também da lei de Proust, que diz que existe essa proporção definida entre os reagentes. Se você notar, você pode fazer aqui uma regra de 3, usar 3 valores conhecidos para descobrir o valor de C. Então, vamos fazer a regra de 3, fazendo a proporção. Nós temos 48 vezes 4 igual a C vezes 32. Isolando C, nós temos 192 dividido por 32, que é igual a 6. Então, o valor de C é igual a 6. A lei de Lavoisier nos diz que a soma da massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, se do lado dos reagentes nós temos 6 mais 4, do lado dos produtos nós só podemos ter 10. E pronto. Esse é o raciocínio que você tem que usar para responder às questões que envolvem esse cálculo das massas relacionadas à lei de Proust e à lei de Lavoisier. Se precisar, assista essa aula novamente, assista outras videoaulas e faça o seu estudo dirigido para melhor compreender o assunto. Um abraço e até mais. Dúvidas? Entre em contato.